visto a simetria de pontos, a gente vai para a última parte da aula, que é distância entre dois pontos, certo? Qual a distância entre dois pontos? No plano cartesiano, né? Distância entre dois pontos é você medir, né? A distância entre dois pontos, o nome já diz. Agora aqui a gente quer fazer essa medição no plano cartesiano, né? Ou seja, sem o auxílio de instrumentos de medida, né? Na prática, né? Se eu quero calcular a distância entre dois pontos no cotidiano, eu vou lá e faço a medida desses dois pontos com a fita métrica, né? Com uma trena, sei lá. Mas aqui eu estou fazendo a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Né? Como identificar a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Então, vamos lá. Dado dois pontos A e B, no plano cartesiano, né? A distância entre eles, que será indicada por D, de distância, né? D a B. Distância entre os pontos A e B, certo? A e B são dois pontos, D a B, distância entre os pontos A e B. É a medida do segmento de extremidades A e B, certo? Então, se eu dou dois pontos A e B, eu posso unir esses dois pontos A e B. Quando eu uno dois pontos, eu formo um segmento de reta. Nesse caso, segmento AB, porque ele está unindo os pontos A e B. Aí a distância de A para B é justamente a medida desse segmento AB. Então, por exemplo, aqui, né? Eu tenho uma situação, né? Que quando dois pontos têm a mesma abscissa ou a mesma ordenada, vai ser fácil calcular a distância entre esses dois pontos. Quando dois pontos têm a mesma abscissa, é um segmento paralelo ao eixo Y. Quando um segmento ele tem a mesma ordenada, ele vai ser um segmento paralelo ao eixo X. Então, por exemplo, aqui, ó, qual é a distância entre os pontos A e B? Qual a distância entre os pontos A e B? Então, percebe que A e B, ó, a localização do ponto A, 2, 3, né? 2 no X, 3 no Y. A localização do ponto B, 6, 3. Ó, eles têm a mesma ordenada, né? Eles têm a mesma ordenada. Então, quando dois pontos têm a mesma ordenada, eles estão paralelos ao eixo X. Certo? Eles estão paralelos ao eixo X. Tem a mesma ordenada, só muda a localização no eixo X, mas a localização no eixo Y é a mesma. Então, segmentos que têm a mesma ordenada são paralelos ao eixo X. E qual é a distância entre esses dois pontos? Quando o segmento, né, ele for paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, vai ser muito fácil calcular a distância entre eles. Nesse caso, a distância entre esses dois pontos é qual? A distância do ponto A até o ponto B é 4. Porque a distância entre esses dois pontos é justamente a medida do segmento AB. E a medida do segmento AB vai ser justamente a diferença entre as ordenadas, as abscissas aqui. Ó. Aqui é 6, né? Esse cara é 6, esse cara é 2. Então, quer dizer que esse segmento aqui vai do 2 até o 6. Então, o tamanho desse segmento é 6 menos 2, que é 4. Então, se os pontos estão alinhados horizontalmente, ou seja, tem a mesma ordenada, para calcular a distância, é só fazer a diferença entre as abscissas, né? 6 menos 2, 4. Porque tem a mesma ordenada, estão alinhados horizontalmente. Certo? E a distância entre C e D. Agora, CD é o inverso entre aspas, né? Agora, eles não estão alinhados horizontalmente, eles estão alinhados verticalmente. Por que eles estão alinhados verticalmente? Porque eles têm a mesma abscissa, a abscissa do ponto C é menos 4, a abscissa do ponto D também é menos 4. O que varia é a ordenada. Aqui a ordenada era 1, aqui a ordenada vai ser 5. Então, a distância entre C e D vai ser justamente a medida do segmento CD. E a medida do segmento CD é justamente a diferença entre as ordenadas. 5 menos 1 também dá 4. Né? Recentemente, esse segmento aqui também é de 4. Certo? Então, bem de boa. Quando, né? Eu quero calcular a distância entre dois pontos. Se esses dois pontos estão alinhados horizontalmente ou verticalmente, é fácil calcular a medida desse segmento. Certo? Vai ser a diferença entre as abscissas ou a diferença entre as ordenadas. Bem de boa. Calcular a distância entre dois pontos que estejam alinhados horizontalmente ou verticalmente, certo? É o caso mais fácil. Então, outro exemplo aqui, ó, o E e o F. O E e o F também estão alinhados horizontalmente. Então, qual a distância entre os pontos E e F? Então, vê, ó, é só ver qual a distância entre os pontos E e F é a medida do segmento EF. Ó, qual é a medida do segmento EF? O EF, né? O E está de menos 5 até 4. Para ir de menos 5 até 4, qual é essa distância, né? Aí é só você fazer, bem simples, ó.
Do menos 5 até aqui é 5, né? Essa distância é 5, né? Do menos 5 até o 0 é 5. Do 0 até o 4 é 4. Então é só pegar em módulo, né? Daqui para cá é 5, daqui para cá é 4. Então a distância aqui entre A e F é 9. Certo? E é 4 menos menos 5 vai ficar 4 menos com menos mais 4 mais 5, né? Que é você fazer, né? O termo mais à direita menos o termo mais à esquerda, né? A abscissa mais à direita menos a abscissa mais à esquerda. Mas é só ver o tamanho do segmento, não olhando dá para ver. Só porque às vezes ele pede para você calcular e não dá o plano cartesiano. Mas você não precisa fazer o plano cartesiano para conseguir calcular a distância entre esses pontos. Certo? É só você ver, né? Do 4 até o menos 5, né? Aí você vai somar 4, né? A distância, você vai fazer a subtração da abscissa mais à direita com a abscissa mais à esquerda. Então, 4 menos menos 5. 4 menos menos 5 é 4 mais 5, né? 4 mais 5 é 9. Esse segmento aqui mede 9. Certo? Analogamente aqui, qual é a distância, né? Entre os pontos P e Q, que é a medida do segmento PQ. Percebe que essa distância aqui vai ser 5. Por que 5? Ó, qual é a distância de 3 até menos 2? A distância de 3 menos 2, de novo, é a localização, nesse caso, 3 menos a localização mais abaixo, que é menos 2. Então, 3 menos menos 2. 3 menos menos 2, 3 mais 2, que dá 5. Mas você vê, né? Do 3 para chegar no menos 2. Aí você faz do 3 para chegar em 0 é 3, do 0 para chegar em menos 2 é 2. Então, 3 mais 2, 5. A medida desse segmento aqui é 5. Certo? Então, vamos lá. Esse é o caso mais fácil. Quando dois pontos estão alinhados horizontalmente ou verticalmente, calcular a distância entre eles é mais tranquilo. Certo? É para ser mais tranquilo. Já quando eu tenho essa situação aqui, ó, e se os pontos possuem abscissas e ordenadas distintas, isto é, não estão alinhados nem horizontalmente nem verticalmente. Esse ponto C e D aqui, ó, eles não estão alinhados horizontalmente e também não estão alinhados verticalmente. Como é que eu calculo a distância entre esses dois pontos? Certo? A distância entre C e D. De novo, a distância entre dois pontos é a medida do segmento que une esses dois pontos. Então, eu passo um segmento de reta, né, que une os pontos C ao ponto D. A medida desse segmento é justamente a distância de C até D. Certo? E aí, agora atenção, vê só. O que é que a gente vai fazer para calcular essa distância aqui de C até D? A gente vai ter que formar um triângulo retângulo e usar o teorema de Pitágoras. Como? Ó, você pode passar aqui uma linha, uma reta horizontal que passa por C. E uma reta vertical que passa por D. Ou o contrário, uma reta vertical que passa por C e uma horizontal que passa por D. Você ia obter o mesmo triângulo, só que em cima aqui. Para efeito de conta, não ia ter problema nenhum. É só você pegar um ponto e passar uma reta horizontal, pega outro ponto e passa uma vertical. Certo? Uma horizontal e uma vertical. Uma horizontal e uma vertical. Aí, quando você faz isso aqui, você obtém o quê? Um triângulo retângulo. Por que o triângulo retângulo? Porque esse ângulo aqui, né, esses dois segmentos azuis, formam um ângulo reto. E por que um ângulo reto? Porque eu estou fazendo justamente o cruzamento de uma reta horizontal com a vertical. Dá exatamente um ângulo de 90 graus aqui. Então, eu formei um triângulo aqui, ó. Esse ponto de encontro, né, dessa reta horizontal e vertical que eu fiz, vou chamar aqui de um ponto E. E aí eu formei um triângulo retângulo CDE. E a gente sabe que triângulo retângulo a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Porque eu quero calcular a distância de C para D. Mas para isso eu vou precisar da distância de C para E, que eu sei, já que estão alinhados horizontalmente, e vou precisar da calcular a distância de D para E, que eu sei porque estão alinhados verticalmente. Certo? Então, ó, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que esse segmento ao quadrado, na hipotenusa, ao quadrado, ou seja, esse segmento aqui é justamente a distância de C até D. Então, a distância de C até D ao quadrado vai ser a distância de C até E ao quadrado, mais a distância de D até E ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse cateto é a distância de C até E, esse cateto é a distância de D até E. A hipotenusa é a distância de C até D. Certo? E aí eu faço a conta. Ó. Por quê? Tem a distância de C até E. Ó, a distância de C até E é o quê? De novo, o ponto mais a abscissa do ponto mais à direita, menos a abscissa do ponto mais à esquerda. Ó, 5 menos 2, né? De fato, é só para você ver aqui. Ó. Quanto é que mede esse segmento? Esse segmento está indo do 2 até o 5. Ou seja, 5 menos 2.
Qual o tamanho desse segmento aqui, de D até E? Ele está indo do 2 até o 6. 6 menos 2. Certo? Então, 5 menos 2 dá 3, né? E 6 menos 2 dá 4. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25. Então, quer dizer que a distância de CD ao quadrado é 25. Ou seja, a distância, que número ao quadrado é 25? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, a distância aqui, esse segmento aqui, mede 5. Certo? Aí, se eu não quiser escrever essa parte aqui, essa parte formal aqui, né? É só fazer, né? Tirando o Pitágoras, né? Eu fiz o triângulo. Esse cara aqui mede 3, esse cara aqui mede 4, esse cara aqui que eu quero descobrir, vou dizer que ele mede x, uso o Pitágoras, né? X ao quadrado, é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, a gente também dá essa conta aqui, né? Quando eu resolver, eu vou achar x igual a 5. Certo? Se eu faço o desenho, ótimo, né? Eu não preciso nem fazer esse cálculo todo aqui, porque eu faço aqui no desenho mesmo. Eu monto, faço Pitágoras, vai ser rápido. Mas isso aqui a gente escreve porque às vezes a gente não precisa fazer o plano cartesiano. Certo? Não precisa fazer o plano cartesiano. Para poder descobrir a distância entre dois pontos. Eu posso só usar as fórmulas lá que eu vou descobrir. Certo? Vou pegar agora outro caso, né? Agora, A e B. Qual é a distância de A até B? Novamente, A e B não estão alinhados nem horizontalmente, nem verticalmente. Então, como é que eu vou fazer? Vou ter que montar um triângulo retângulo. Vou fazer uma reta horizontal e uma reta vertical. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma reta vertical passando por A, então vou fazer uma reta horizontal passando por B. Essas retas aqui azuis, elas vão se encontrar no ponto aqui que eu chamei de ponto P. E aí eu formei um triângulo retângulo. Retângulo aqui em P. E se o triângulo é retângulo, eu uso Pitágoras. Eu quero calcular a distância de A até B. Então, a distância de A até B é minha hipotenusa. Distância de A até P é cateto. Distância de P até B é cateto. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, distância de A até P, mais o outro cateto ao quadrado, distância de B até P. Fazendo a substituição aqui, quem é a distância de A até P? Qual é a distância de A até P? De A até P. Qual é a medida desse segmento? Ó, a medida desse segmento aqui. Eu estou indo do 4 até o menos 3, né? Em relação ao eixo Y, esse segmento aqui é esse segmento aqui, do 4 até o menos 3. Quanto é do 4 até o menos 3? Qual o tamanho para ir de 4 até menos 3? Do 4 até o 0 é 4, do 0 até o menos 3 é 3, né? Então, 4 mais 3, 7. É só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ir do 4 a menos 3, eu tenho 7 unidades. Então, a distância aqui é 7. E qual a distância de P até B? Ou de B até P? Qual o tamanho desse segmento? Eu estou indo do 7 até o 4. Do menos 7 até o menos 4. Ou estou indo do menos 4 até o menos 7. Essa diferença aqui é 3. Esse tamanho aqui, esse segmento aqui, é 3. Tá vendo? Quando eu estou com o plano cartesiano feito, é bem boa, né? 3. Então, 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 49 mais 9. 49 mais 9 dá 58. Então, a distância de A até B ao quadrado é 58. Então, a distância de A até B é a raiz quadrada de 58. Então, esse cara aqui, ele tem tamanho igual à raiz de 58. Raiz de 58 não é exata, né? É um número irracional. Se eu usar a calculadora, eu vou achar que é aproximadamente 7,62. Esse cara aqui é aproximadamente 7,62. Agora, eu estou trabalhando com o tamanho, né? Aí você fala, mas qual é a unidade de medida? Percebe que aqui eu não estou usando nenhuma unidade de medida, né? Então, a unidade de medida fica subentendida. Se esse plano cartesiano está dividido em centímetros, né? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, então essa distância aqui é de 5 centímetros. Essa distância aqui é de 4 centímetros, 3 centímetros. Né? Mas se for em metro, cada um desses representa 1 metro. 4 metros, 3 metros. Então, fica subentendido. Não precisa de unidade de medida aqui, não. Essa distância aqui que eu acabei de achar é de 7,62. Aí, que unidade de medida? Aí depende do que for do contexto. Nesse caso aqui, como está usando unidade de medida, é 7,62. Certo? Qualquer unidade de medida. Vai depender do contexto. Tá bom? Viu a distância entre esses dois pontos? Isso aqui eu fiz um exemplo, né? 2, né? Pegando 2 casos particulares.
Vamos generalizar? Vamos generalizar. Pegar dois pontos A e B quaisquer, né? Dois pontos A e B quaisquer. Então, aqui, ó, peguei um ponto A qualquer. Aí, de novo, esse ponto A, ele tem uma localização no plano cartesiano, né? E essa localização é justamente um par ordenado. O primeiro elemento do par ordenado, a gente vai dizer que é XA, e o segundo YA, ou seja, X de abscissa, né? Ou seja, a abscissa do ponto A, Y é a ordenada do ponto A. Então, o ponto A tem a abscissa e tem a ordenada. Então, esse cara aqui é a abscissa do ponto A, esse cara aqui é a ordenada do ponto A. Em relação ao ponto B, X de B é a localização no eixo X do ponto B, ou seja, a abscissa do ponto B, Y do B é a localização do ponto B no eixo Y, é a ordenada do ponto B, certo? Então, um ponto tem a abscissa e tem a ordenada, nesse caso aqui o A. A abscissa do ponto A, a ordenada do ponto A. A abscissa do ponto B, a ordenada do ponto B. E eu quero calcular a distância entre esses dois pontos. Então, distância de A para B, aqui já mudou a notação, né? Aí estava fazendo lá distância parênteses AB. Aqui está fazendo distância subscrito, né? AB. Tudo faz, a nomenclatura. Mas aqui significa a mesma coisa, a distância do ponto A até o ponto B. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Aí tem a seguinte forma, a gente estava fazendo lá só pelo visualizão, né? Pelo plano cartesiano lá, estava fazia o teorema de Pitágoras, bem de boa. Mas se a gente tiver o plano cartesiano, a gente pode deduzir para uma fórmula, porque a gente não vai precisar fazer o desenho do plano cartesiano para poder calcular a distância entre dois pontos, certo? Então, vê. Quanto é que mede esse segmento aqui, ó? Quanto é que mede esse segmento aqui? Esse segmento aqui horizontal. Ó, esse segmento horizontal é justamente esse cara menos esse cara, né? X de B menos X de A, ou seja, o ponto aqui mais a abscissa mais à direita, a abscissa mais à esquerda. Faça a diferença entre eles, vou achar o tamanho desse ponto, né? Se aqui fosse 2 e aqui fosse 6, né? 6 menos 2, esse cara teria o tamanho 4, né? Se aqui fosse 2 e 6, esse cara teria o tamanho 4, né? 6 menos 2. E vem para cá, né? Qual o tamanho desse segmento aqui? Esse segmento aqui é justamente a diferença entre as ordenadas, né? A ordenada de B e a ordenada de A. A diferença entre as ordenadas, YB menos YA, vai dar o tamanho desse segmento aqui. Então, ó, quando eu faço aqui, ó, o triângulo, né? Esse cara aqui é a diferença entre as abscissas, esse cara aqui é a diferença entre as ordenadas, certo? Pelo teorema de Pitágoras, né? Como isso aqui forma um triângulo retângulo, a distância de A até B, que é a hipotenusa ao quadrado, é um cateto ao quadrado, só que um cateto é a diferença entre as abscissas, então a diferença entre as abscissas ao quadrado, mais o outro cateto, só que o outro cateto é a diferença entre as ordenadas. A diferença entre as ordenadas ao quadrado. Certo? Distância de até B, né? Como isso aqui está ao quadrado, eu posso tirar a raiz quadrada, né? Então, tirando a raiz quadrada, fica a distância de A até B, ou seja, a distância entre dois pontos quaisquer, A e B, é a raiz quadrada da diferença entre as ordenadas ao quadrado, mais diferença entre as abscissas ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Então, só isso, ó, raiz quadrada, diferença entre as abscissas ao quadrado, mais diferença entre as ordenadas ao quadrado. Vê com um exemplo como fica fácil. Ó, seja os pontos A e B. O ponto A, 3, 4. O ponto B, 11 e 10. Então, eu não vou fazer como cartesiano. Eu vou fazer usando a fórmula aqui. E vou calcular a distância entre esses pontos. Se eu fizer o plano cartesiano, vou ter mais trabalho, porque eu vou lá marcar o ponto 3, 4, depois marco o ponto 11, 10. Aí eu vou unir esses dois pontos. Aí eu vou formar um triângulo. Aí eu vou ver que vai dar Pitágoras, vou usar. Dá trabalho, principalmente porque vai ter que desenhar. Se eu lembrar aqui da fórmula, vai ser mais fácil. Ó. Por quê? Calcula a distância de A até B. Qual a distância entre os pontos A e B? De novo, né? Como eu calculo a distância entre A e B? Raiz quadrada de quem? Ó, o que é XB menos XA? Diferença entre as abscissas. A abscissa do ponto B, a abscissa do ponto A. Qual é a diferença entre as abscissas? Quem é a abscissa do ponto B? 11. Quem é a abscissa do ponto A? 3. Então, diferença entre as abscissas ao quadrado. A diferença entre as abscissas, 11 menos 3 ao quadrado. Mais a diferença entre as ordenadas. A ordenada do ponto B, a ordenada do ponto A. Mais a diferença entre as ordenadas. Qual a ordenada do ponto B? 10.
Qual é a ordenada do ponto A? 4. 10 menos 4. Certo? Que dá 6, né? Então, 11 menos 3 é 8, né? 8 ao quadrado. 10 menos 4, 6. 6 ao quadrado. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36 dá 100. Então, a distância de A até B é a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Certo? Então, usando aqui a fórmula. Beleza? Então, só ver, ó. Raiz quadrada, se eu te dou 2 pontos, né? Qual a distância entre esses 2 pontos? Isso vai servir para qualquer caso. Qual a distância entre esses 2 pontos? A raiz quadrada dá diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas desses 2 pontos ao quadrado. Tudo no centro da raiz, aí só faço depois de desenvolver o cálculo. Né? Isso aqui que eu estou fazendo é justamente o que eu estava fazendo no slide anterior. Só que aqui eu estou fazendo uma dedução mais formal, usando a fórmula aqui. Certo? Mas se eu fizer lá, como eu fiz do outro lado, usando Pitágoras, desenhando os pontos, marcando o plano e fazendo um triângulo, vai dar no mesmo, porque vai dar um triângulo desse aqui. Isso aqui é o caso geral. Esse é o caso geral. Vai ser sempre isso. Você vai ter a hipotenusa aqui nesse caso. Os catetos. Um cateto vai ser a diferença entre as abscissas desses pontos. O outro cateto vai ser a diferença entre as ordenadas desse ponto. E aí, já que isso aqui vale o teorema de Pitágoras, a fórmula é essa daqui. Que vai dar. Tá bom? Vamos ter outro exemplo. Tem aqui, ó. Mostre que o triângulo com vértices A, 0,5, B, 3 menos 2 e C, menos 3 menos 2, mostra que esse triângulo é isósceles e calcula seu perímetro. Então, eu tirei 3 pontos no plano. Quando eu unir esses 3 pontos, a gente vai ver que eles não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, eles formam um triângulo. Certo? E aí, ele quer mostrar que esse triângulo é isósceles e calcular seu perímetro. Duas coisas. Calcular o perímetro vai ser o somar os lados do triângulo. E verificar que ele é isósceles, um triângulo ele é isósceles quando ele tem 2 lados com a mesma medida. E é o que a gente vai mostrar, que 2 lados aqui não tem a mesma medida. Então, eu vou fazer de 2 maneiras, né? Primeiro, ó, marcar aqui os pontos. O ponto A, onde é que fica o ponto A? O ponto A é o ponto 0,5. Certo? O ponto A é o ponto 0,5. Vou fazer de um jeito, fazendo pelo plano cartesiano, e de outro jeito sem o plano cartesiano. 0,5. Tá aqui o ponto A. Certo? Aí, nesse momento, a gente já tem que ser craque, já tem que saber localizar pontos no plano. Ponto B, 3 menos 2. Onde é que fica o ponto B? 3 de abscissa, menos 2 de ordenado. Fica aqui. E o ponto C, menos 3, menos 2. Ó. O ponto C, ele tem a mesma ordenada e a abscissa oposta. Ou seja, ele é simétrico em relação ao eixo Y. Né? Menos 3, menos 2. Beleza? Quando eu uni esses 3 pontos, eu formei esse triângulo. E aí, eu quero mostrar que esse triângulo é isósceles e calcular o perímetro dele. Certo? E, de fato, esse triângulo é isósceles por quê? Tu tem aqui um segmento de reta CB e o eixo Y aqui seria uma reta perpendicular. Só que essa reta perpendicular aqui, Y, em relação a CB, ela é justamente a mediatriz do segmento CB, porque mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular ao segmento que passa pelo ponto médio. E, de fato, aqui ela passa pelo ponto médio, porque daqui para cá é 3 e daqui para cá é 3. E aí eu sei que qualquer ponto que esteja na mediatriz de um segmento está à mesma distância dos extremos desse segmento. Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Mas eu fiz essa definição usando o conceito de geometria plana, que talvez vocês não lembrem. Certo? Então, vamos fazer isso analiticamente. Ou seja, eu vou calcular a distância de A até C, vou achar um valor. Vou calcular a distância de A até B, vou achar outro valor, e aí vai ver que esses valores são iguais. E vou calcular a distância de C para B, que vai ser um outro valor. Certo? Então, vamos lá. Ó. Vou calcular a distância de A até B. Qual é a distância de A até B? A distância de A até B. Certo? Então, aqui, eu marquei os pontos. Esquece o desenho agora. Marquei os pontos A e B. Foi o que a gente acabou de ver. Como é que eu calculo a distância entre 2 pontos? Diferença entre as abscissas. A e B. Distância de A e B. A e B. Esquece o ponto C. A e B. Diferença entre as abscissas. Qual é a diferença entre as abscissas? 3 menos 0. 3 menos 0 é 3. Ou seja, a distância entre as abscissas, né? A diferença entre as abscissas é 3. E qual a diferença entre as ordenadas? É 7. Certo? É 7. Só você fazer, ó. Do 5, certo? Até o menos 2. Do 5 até o menos 2.
você anda quanto do 5 até o menos 2? É só você fazer 5 mais 2. Porque do 5 ao menos 2, você vai do 5 até o 0, 5, do 0 até o menos 2, 2. Então, para ir do 5 até o menos 2, ou o inverso, né? Para ir do menos 2 até o 5, você anda 7. Então, para ir do 0 até 3, ou para ir do 3 até 0, você anda 3. Então, 3 ao quadrado, que é a distância entre as abscissas. 3. A diferença, né, entre as abscissas. Já a diferença entre as ordenadas é 7. Certo? Então, 7 ao quadrado. Então, a diferença entre para ir do 0 até o 3, 3. Para ir do 5 até o menos 2, 7. Então, 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado, lá pelaquela forma. E aí, a gente já fez isso aqui, né? 3 ao quadrado dá 9, 7 ao quadrado, 49. 49 mais 9 dá 58. Então, a gente foi até consciente em um outro caso lá. Então, a distância de A até B é raiz quadrada de 58. Certo? Vou calcular agora a distância de A até C. Mesma coisa, a distância de A até C. Agora eu olho para o A e para o C. Diferença entre as abscissas, ou seja, para ir do 0 até o menos 3, 3. Diferença entre as ordenadas em relação a A e C. Para ir do 5 até o menos 2, 7. Para ir do 5 até o menos 2, 7. Então, 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Como é o mesmo cálculo de cima, vai dar a mesma resposta, raiz de 58. Então, a distância de A até B é raiz de 58, a distância de A até C é também raiz de 58. Então, quer dizer que esses dois lados aqui, eles têm a mesma medida, né? Esses dois segmentos têm o mesmo tamanho. Então, já sei que esse triângulo é isósceles, porque tem dois lados iguais. A não ser que o terceiro lado também seja raiz de 58. Aí ele vai ser equilátero, porque vai ter 3 lados iguais. Mas se tem 2 lados iguais, é isósceles. Então, para mostrar que ele não é equilátero, calcula a distância de B até C. Agora, ver calcular a distância de B até C, eu posso usar pela forma que eu acabei de descobrir lá no slide anterior, ou eu posso simplesmente perceber que B e C eles estão alinhados horizontalmente, porque B e C possuem a mesma ordenada. Então, eles estão alinhados horizontalmente. Se eles estão alinhados horizontalmente, a medida aqui é justamente a medida do segmento, que é de menos 3 até 3. Para ir de menos 3 até 3 é 6. Então, esse cara aqui tem tamanho 6. De fato, aqui, ó, usando a fórmula distância entre as abscissas. Para ir do 3 até o menos 3 é 6. Então, 6 ao quadrado. Diferença entre as ordenadas. Para ir do menos 2 até o menos 2, eu não saio do lugar. É 0. 0 ao quadrado. Então, isso aqui dá 6 ao quadrado, 36 mais 0, 36. Raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, ó, dois lados medem raiz de 58, um lado mede raiz de 6. O triângulo é isósceles. Mostrei que o triângulo é isósceles. Agora, calcule seu perímetro, mais fácil. O perímetro do triângulo é o somar os três lados, ou seja, a distância de A até B, mais a distância de A até C, mais a distância de C até B. Certo? E aí, o perímetro vai ser, né, a raiz de 58, né, que eu calculei, a distância de A até B, distância de A até C, raiz de 58, e distância de B até C, 6. Então, eu somar esses três valores. Raiz de 58 mais raiz de 58 dá 2 vezes raiz de 58. Então, 2 vezes raiz de 58 mais 6. Se eu usar uma aproximação aqui e dizer que raiz de 58 é 7,62, vai ficar 2 vezes 7,62 mais 6. 2 vezes 7,62, 15,24. 15,24 mais 6, 21,24. Então, o perímetro desse triângulo aqui é de 21,4. 21,24. Centímetro, decímetro, metro, quilômetro, depende de como é que estão as unidades de medida aqui no plano cartesiano. 21,24. Certo? Mais um exemplo para a gente encerrar por hoje. Certo? E aí eu vou ficar devendo o cálculo da condição de alinhamento de 3 pontos e ponto médio de um segmento. Mas eu vou fazer outro vídeo e acrescentar para você fazer a atividade desses assuntos aqui. Certo? Dessa aula de hoje e desses outros dois que eu vou colocar. Tem muito mais de geometria analítica, que é equação de reta, equação de circunferência, mas isso aí a gente vai deixar para depois. Depois que eu digo quando a gente vai estudar para o Enem, no meio do ano. Então vamos lá. Ó. Essa questão que é uma questão do Enem. Ó. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. Certo? A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 pontos de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Então, aqui, quando eu olho aqui o esquema, ó, tem um plano cartesiano aqui, né? Pelo menos o primeiro quadrante, né? Essa parte é o primeiro quadrante, porque ó,
o eixo X só números positivos, o eixo Y a parte positiva, então a parte positiva do Y com a parte positiva do X, né? É o primeiro quadrante. Então aqui eu estou com o primeiro quadrante de um plano cartesiano. E aqui nesse plano cartesiano, no primeiro quadrante de um plano cartesiano, eu fiz um mapa aqui, né? Que aqui diz, ó, que aqui é a rota de um ônibus, ó. Então o ônibus, ele vem aqui pela rua A, tá vendo a setinha? Ele vem pela rua A, depois ele chega aqui na esquina e ele sobe para a rua B. Depois ele volta, vira à esquerda, né? E vai pela rua C. Certo? Isso é uma parte do trajeto do ônibus, certo? Então percebe que ele não vem por aqui, ele não vem direto aqui, não. Ele não faz esse caminho aqui. Ele vem por aqui, por baixo, para pegar os passageiros aqui do bairro, depois ele sobe pela outra rua, depois ele vai se embora para a cidade aqui, certo? Aí vê, ó, ele marcou 2 pontos. Não sei se está visível aqui, um ponto P e marcou aqui um ponto Q, certo? Esse ponto P, qual é a localização desse ponto P? Ele já deu aqui, ó, 30 e 20, né? 30 no eixo X, 20 no eixo Y. Qual é a localização do ponto Q? 550 no eixo X, 320 no eixo Y. Certo? Por enquanto, a gente só fez essa questão aqui. Só o primeira parte do enunciado. Só que a questão continua. E aí ele pergunta, né? Os estudos indicam que o novo ponto T, ou seja, vai ser instalado uma nova parada de ônibus, um novo ponto T, ele deve ser instalado nesse percurso. Ou seja, tá vendo esse percurso aqui de P até Q? De P até Q. Nesse percurso aqui, em algum lugar desse percurso, eu tenho que fazer uma nova parada de ônibus, T. Entre as paradas já existentes, P e Q, tá vendo? Então, entre esse percurso aqui, P e Q, eu tenho que fazer outra parada de ônibus, T. De modo que as distâncias percorridas pelo ônibus, né, entre os pontos P e T, e entre os pontos T e Q, sejam iguais. Então, ou seja, eu tenho que fazer um ponto T ou aqui nessa parte horizontal, ou aqui nessa parte vertical, que é o caminho do ônibus. De modo que o trajeto que ele faça de P até T seja a mesma distância que ele fizer de T até Q. Ou seja, um ponto T que fica exatamente no meio de P e Q. Certo? Na mesma distância. Então, de acordo com os dados, as coordenadas desse ponto de parada, ou seja, esse ponto T, quais são as coordenadas dessa nova parada? Ele vai estar localizado aonde aqui nesse meu plano cartesiano? Certo? Aonde? Então, eu percebo que se o meu ponto T ele tem que ser colocado, né, no percurso aqui de P até Q, então, ou ele vai estar aqui, nessa linha aqui da rua A, ou ele vai estar aqui na linha da rua B. Ele vai estar em um dessas duas. Então, ele não pode estar por aqui por cima, não pode estar aqui, não pode estar... Ele pode estar aqui, ou estar aqui. Ele tem que estar nesse percurso aqui, o ponto T. Certo? Então, vamos lá. Eu quero fazer, né? Aqui. O percurso, né? É esse aqui, né? Daqui até aqui, e depois ele sobe, né? Daqui até aqui. Certo? Percebe que esse segmento aqui, eu fiz essa linha, né? Qualquer ponto que esteja aqui, ó, ele vai ter que ir ordenada 20, né? Porque aqui a ordenada é 20, o ponto P não está na ordenada 20, eu só estou indo para a direita. Se eu só estou indo para a direita, a ordenada continua 20, ó. Então a abscissa é 30. Aí andei mais um pouquinho, vai mudando a abscissa, tá vendo? Vim para cá, mudei a abscissa, 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 mas a ordenada é a mesma, 20. Então vai ser 30, 20, 31 e 20, 32 e 20, 33 e 20. Todos os pontos que estão nesse segmento aqui, segmento azul horizontal, vão ter uma ordenada uma abscissa entre 30 e 550, mas a ordenada vai ser sempre 20, né? 50 e 20, 70 e 20, 100 e 20, 420, 550 e 20, que é justamente onde ele dobra para subir. Certo? E qualquer ponto que esteja aqui nesse segmento azul, vertical, ele vai ter o quê? Ó? A abscissa dele vai ser sempre 550. Já a ordenada vai mudar de 20 para 320. Então, à medida que eu vou subindo, minha ordenada vai saindo de 20 até 320. Mas a abscissa permanece 550. Certo? Mas então, o que eu quero descobrir? Né? Esse cara aqui, daqui para cá. Ó, quanto é que mede esse segmento? Horizontal azul. Ele vai de 30 até 550. Então, esse segmento mede 520. Quanto é que mede esse segmento aqui? Horizontal, vertical, azul. Esse segmento mede 300, porque está indo de 20 até 320. 520 até aqui. Aí, então, vê. Qual o tamanho do percurso de P até Q? Para ir de P até Q, ele anda 520
e depois ele sobe 300, né? Então, ele vai 520 para a direita, e depois sobe 300. Então, 520 mais 300, né? Para ir de P até Q, ele vai andar 520 mais 300. Então, ele vai andar 820, certo? 820. Só que, o que disse na questão? Que eu tenho que fazer uma parada T, de modo que eu vou fazer um ponto T, de modo que a distância que ele vai andar de P até T vai ser igual à distância que ele vai andar de T até Q, certo? O ponto T deve ser instalado de modo que a distância de P até T seja a mesma distância de T até Q. Se a distância de P até Q é 820, eu quero justamente dividir esse percurso em duas partes iguais. Se o percurso todo era de 820, eu quero dividir em duas partes de metade, de 410. Se 820 é tudo para ir de P até Q, eu tenho que instalar um ponto T, de modo que eu vou andar a metade. Ou seja, eu vou de P até T, eu vou andar 410, de T até Q, eu vou andar 410. Ou seja, no total, eu vou andar 820. Então, ou seja, eu tenho que instalar um ponto T, de modo que eu ande 410 de P até T e 410 de T até Q. Então, onde é que esse ponto vai ficar? É só perceber que, ó, daqui para cá, ó, se eu andar esse percurso todo para a direita, eu ando 520. Então, vê, se eu andar 410, eu ainda estou nesse percurso aqui, né? Eu não cheguei a subir, não. Porque, ó, se eu andar 520, eu bato aqui. Mas, como eu quero andar 410, se eu andar 410, eu ainda não cheguei a subir, ainda estou nessa reta aqui. Então, onde é que vai ficar esse 410? Então, eu comecei aonde? No ponto 30. Do ponto 30, eu vou andar mais 410, ou seja, eu só vai mudar a minha abscissa, né? Porque ele está numa reta aqui. Nessa reta, a abscissa é a mesma. A abscissa muda e a ordenada é a mesma. Então, ele começa no 30 e vai andar 410. 30 mais 410 é 440. Então, o ponto T vai ficar aqui, ó. No 440. E que ponto é esse aqui, ó? A abscissa desse ponto é 440. E qual é a ordenada desse ponto? 20. 440, 20. Essa é a locação do ponto T. E no caso aqui, a letra E. De fato, quando você anda daqui para cá, você andou 410. E agora, de 410 até aqui, 550, tu anda 110. 110, tu sobe 300, tu anda 410. Então, de fato, a distância que tu anda de P até T é a mesma distância que tu anda de T até aqui. 410, então o ponto T tem que estar localizado aqui. E esse ponto tem endereço 440, 20. São as coordenadas do ponto. Certo? Que aqui era a pergunta. Então, vê que é um problema de localização de pontos no plano cartesiano, né? E um pouquinho de raciocínio lógico. Mas é uma questão de geometria analítica que caiu no Enem, certo? E caiu várias questões semelhantes a essa. Sempre cai uma coisinha desse tipo. Tá bom? Então, veio. Foi estendida hoje a aula, né? Pensei que ia ser pouco tempo. Era para ter dividido, porque ainda faltou coisa para dar. Mas, enfim. Aqui eu edito o vídeo, ele em duas partes e fica tranquilo para estudar. Vou fazer um outro vídeo, continuando, que é essa parte aqui que eu não dei, ó, de coordenadas do ponto médio, e alinhamento de 3 pontos, e a gente vai encerrar os assuntos para essa última atividade, tá bom? Que eu passo até segunda-feira. Por enquanto, vocês se preocupem em fazer só a atividade de geometria espacial, que é para entregar até domingo, certo? Lá do volume e das áreas de superfície, né, de esfera, cone e cilindro, certo? A partir de segunda, vocês focam aqui em geometria analítica, que é o tempo que eu faço o restante do material, tá bom? E passo a atividade.